Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, Corrente, Piauí. Começando com oração. Como tem que ser feito primeiro com oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento tão importante. Nosso Deus glorioso, eterno Pai Celestial, que louvamos pelo Senhor por esse momento importante, quando aqui estamos reunidos no teu santo nome, e tu mesmo disseste, Senhor Jesus, onde estiver 2 ou 3 congregados em teu nome, tu aí estaria presente. E cremos que tu está presente conosco aqui nesse momento, para juntos, Senhor, te adorar, glorificar o teu nome e agradecer por todas as bênçãos alcançadas. Meu Deus querido e santo, nós te pedimos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma noite, louvando ao Senhor, muito louvor ao Senhor. Ó meu Senhor,
pela salvação. Como eu disse sexta-feira, não é salvação de almas, salvação de livramento, porque Deus fez na vida da nossa irmã. Eu até brinquei com ela que gostava de montar em um cavalo, talvez agora vai ser mais difícil. E quem escapa de uma, diz o Otário Popular, 100 anos vive. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. É o Deus que opera de forma maravilhosa, que causa até admiração entre a medicina. Muitas vezes, os homens que estudam medicina sabem que tem um limite, até onde chega o seu limite. E aí é Deus que é ilimitado, que opera maravilha. Glória a Jesus. Eu convido para fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo de número 4, começando com o versículo 2, mas o versículo chave mesmo é o versículo 6, mas vamos ler começando do versículo 2, aliás, isso, do versículo 2. E por que não começando do versículo 1, não é? Portanto, meus amados irmãos, muito saudosos a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Síndia, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Glória a Deus. E que é isso que nós estamos fazendo aqui, um culto de ações de graças, pelo livramento que Deus tem concedido a nossa irmã. E como o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos que se alegram, esse é um momento importante, nós nos alegrar com ela, né? E Paulo diz também chorar com os que choram. Não precisa de chorar, tem que alegrar, de sorrir, né? Então vamos, a alegria dela é a nossa, a vitória dela é a nossa, né? Eu digo nossa, e todos nós que aqui estamos cultuando a Deus. Glória a Jesus. Oremos mais uma vez. Glorioso Senhor, graças te damos, Senhor, porque as nossas orações, as nossas petições são conhecidas diante de ti. Tu conheces, Senhor amado, a vida de cada um. Ninguém se esconde da tua presença, pois tu, Senhor, é o Deus que enche o céu e a terra. Em todos os quadrantes do mundo, a tua presença é real. Abençoa, Senhor, a continuidade deste culto, concedendo a tua graça e abençoa de forma poderosa. No nome de Jesus nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora o irmão Francisco Guedes, evangelista Guedes, fazer a apresentação do nosso pedido. Meus irmãos, para o Senhor, amém. Felizes por estar aqui nessa noite, amém? Há motivo de estarmos felizes. Deus fez
E conforme diz o salmista, coisa maravilhosa aos nossos olhos, e assim nos alegramos. E como disse o nosso pastor, hoje é um culto em ações de graça. Pelo quê? Pela vitória que Deus deu aos seus servos, especialmente a irmã Thalia, e quem acompanhou o processo que ela passou depois do acidente, sabe que há muito a agradecermos a Deus pelo que Ele fez. E nessa noite se juntam a nós vários irmãos, pessoas amigas, para celebrar o Senhor por esta grande vitória. Como disse o pastor, há tempo de nos alegrarmos com os que se alegram. E hoje chegou o dia de nós nos alegrarmos porque os irmãos estão alegres. E nós queremos apresentar aqueles que nos visitam. Nós temos aqui visitantes da família, né? Visitantes aqui da nossa igreja, da família, tanto da família do irmão Melk, quanto da irmã Thalia, né? E eu quero começar apresentando onde está a Leda, a irmã Leda, não é isso? Está ali atrás, que Deus abençoe. Eveline, Lili, está Justino, Luziema, primeiro Luziema, está ali atrás também. Acho que seria legal, seria interessante, se todos que fossem apresentados, ao serem citados aqui, se coloquem de pé, por favor, para que a gente conheça e dê a vocês o destaque que vocês merecem por estar aqui nessa noite. Vamos ficar de pé, todos que já foram citados? Só eu vou citando e vocês vão ficando de pé. Justina, já citei, está ali, que Deus abençoe. Temos também Valdina, avó, né? Está ali seu Cantídio também, fique de pé, meu querido. Cantídio Manuel, esse é o neto, né? É o Cantídio Neto. E tem mais outro Cantídio lá, não tem? E tem o Cantídio Antônio, né? Esse é o pai. Então, de Cantídio, hoje nós estamos aqui abençoados, né? Graças a Deus. Muito Cantídio na família. Depois eu vou saber o que significa esse nome, para dar mais um charme aqui. Temos também nessa noite aqui Thalia, é isso? Não. Taila, deve ser, né? Ah, tá. Também, esses aqui são os parentes do lado da irmã Thalia, né? Todos que eu apresentei até agora, né? Temos Adriana, está a Adriana? Está ali a Adriana, esposa do Cantídio Antônio, não confundamos, né? Temos também a Cirlei, mudou agora de família, né? Vamos começar primeiro, a irmã Sueli, né? Está ali a irmã Sueli, que é a mãe do irmão Melk, né? Vindos lá de Floriano, né? E a Cirlei, imagino que seja de Flores, não é isso? É a irmã da irmã Sueli de Flores? Ah, está morando em Floriano também. O Ayrton, onde está o Ayrton? O Ayrton deve ser o marido da Cirlei, né? O tio do Melk, né? E Raquel, onde está a Raquel? A amiga da família, onde está? Se colocou de pé já? Tem mais gente aqui, viu? Raila, a irmã Raila está ali, fique de pé, meu querido. Está também o seu esposo, o pastor Augusto, né? Onde está ele? Está ali, que Deus abençoe também. Também temos o Valdênio, onde está o Valdênio? Valdênio tio, né? Está também o Valdênio, a Angélica, né? Está ali, que Deus abençoe. O Mateus, né? Que é o primo. A Keila, Maristela, está ali atrás, Keila, Maristela e Raquel, né? Maristélia. E Raquel, onde está a Raquel? Está ali atrás. Olha só, irmãos, que bênção, viu? Saibam, meus queridos, que é um prazer muito grande estar conosco também a jovem Camila, né? É a primeira vez que eu vejo aqui na igreja também, que Deus abençoe. E o que nós vamos dizer aos nossos visitantes nessa noite de uma maneira muito calorosa? Vamos levantar a mão do céu, vamos dizer assim, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como a gente faz na Assembleia de Deus, vamos cantar o corinho? Visitante, seja bem-vindo. Alguém que puder, especialmente as irmãs, vamos lá cumprimentar os nossos visitantes dessa noite. Com Jesus estamos dizendo, e essa igreja ama você.
Sueli, a mãe do irmão Melquisedeque. Ela tem a oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar aqui. Gratidão a Deus por esse momento tão especial. É uma alegria estar aqui com esta igreja, que tem acolhido tão bem este casal que é do meu coração, do nosso coração. Gratidão a Deus pela vida da Thalia. Deus é maravilhoso, Ele é grandioso, tem feito grandes coisas em nossa família. Eu vou ler aqui um versículo em Salmo 105, que diz assim: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-o. Relatem todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Esse salmo traz assim a nossa expressão de busca e de gratidão deste momento tão especial, mas que em muitos dias, em muitos momentos nós já demos graças ao Senhor, em muitas reuniões, em oportunidades que as pessoas perguntam, ainda hoje, quando as pessoas lembram do que aconteceu, perguntam: e aí, como está a Thalia? E eu sempre digo, nós sempre dizemos: graças a Deus, gratidão a Deus pelo milagre da vida, porque foi isso que Ele fez, o milagre. Nós louvamos a Deus, porque nós cremos nesse Deus poderoso, que quando a medicina pode não dar muita esperança, ou às vezes nós mesmos visualizamos assim alguma situação que diz assim: não, está difícil, mas também nós sempre nos apegamos a Deus e dizemos assim: mas para Deus não é impossível. E eu acredito que as pessoas que estão aqui e muitas outras pessoas que gostariam de estar, eles sempre se apegaram: para Deus não há impossível. E buscaram ao Senhor, e Deus ouviu as nossas orações. Foi Deus que fez o milagre na vida da Thalia, porque logo quando nós soubemos do que aconteceu, a gente é natural nós humanos ficarmos preocupados. Mas a primeira coisa que nós fizemos foi nos ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso. E nós clamamos a Deus: Senhor, Tu és o dono da vida. E eu creio, nós cremos que o Senhor vai fazer o milagre. Se for para passar a mão dos médicos, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar. E foi isso que Ele fez. Quando a Thalia chegou ali em Floriano, nós ficamos assim, foi feliz, sabia? Porque meu esposo, ele nem pôde vir, ele disse assim: ah, mas lá em Corrente é distante. Imagine a distância para uma pessoa que vai passando muito mal, né? A gente ficou pensando: ai, é distante, Senhor, mas Tu vai ajudar que ela chegue bem aqui. E quando ela chegou lá 3 da manhã, ela disse que foi quando assim recordou bem. Ela disse que lembra desse momento que nos viu lá no hospital, né? Nós estávamos lá esperando com
E assim Deus fez, depois ela vai contar como foi cada detalhe. E assim, às vezes, dentro de poucos dias, o médico disse que ia, não, tá tudo bem. E aí a gente ficou orando, Senhor, será que é essa hora mesmo? E aí os médicos viram que não era, porque com 3 dias, um caso tão sério, né? A gente sabe que Deus faz até, mas Deus faz também, usa os médicos, né? E aí Deus usou os médicos, mandou pessoas sábias, inteligentes, especialistas mesmo na área, a gente sempre orando. Manda, Senhor, as pessoas certas. E Deus fez isso. E junto assim com uma multidão de irmãos, de amigos, a gente espalhou em grupos de oração, os pedidos de oração, e a gente sempre recebia aquela palavra assim de força. Não, vai dar tudo certo, não se preocupem. E foi isso que aconteceu. Então, obrigada, Senhor. A palavra nesse momento é de gratidão a esse Deus tão poderoso, tão amoroso, que nos ama e que cuida tão bem. Então, louvamos a Deus. E hoje é um momento também de gratidão pela vida do Melquisedeque. Os irmãos acolheram tão bem. Obrigada, pastor. Obrigada, irmãos. Que acolheram tão bem esse meu menino, meu caçula ele. E assim, quando ele veio para cá, Deus sabe de todas as coisas e a gente fica como mãe, né, querendo que fique pertinho. Mas aí, seja conforme a vontade do Senhor. E algo assim bem interessante que aconteceu na vida do Mel, que ele estava aguardando lá em Floriano a chamada de um concurso que ele ficou classificado. E aí, olha, as pessoas, amigos, até autoridades, algumas autoridades diziam assim, vai dar certo, ainda dá tempo, o concurso só vai vencer tal tempo, vai dar tempo. E aí eu sempre orava ao Senhor, se for a vontade de Deus, que ele volte para cá, vai dar certo, mas seja segundo a vontade dele. E eu vi assim, teve uma amiga minha que se envolveu tanto, ela corria atrás de pessoas que podiam ajudar. E aí eu também algumas vezes fiquei angustiada, por que me chamava fulano e não chamava Mel. Mas aí Deus trouxe assim, paz no meu coração. Ele disse assim, Mel disse assim, mãe, vai ter um concurso aqui. Aí eu disse assim, meu filho, se for da vontade de Deus, você vai passar em primeiro lugar. Se for da vontade de Deus, você vai passar em primeiro lugar. E olha o que aconteceu. Palavra profética, né? De quem ora e quem tem fé, que acredita que Deus pode fazer. Então, foi isso que Deus quis, que Deus fez. E Mel foi aprovado. E o interessante é que no dia, o último prazo lá do concurso, que já estava certo, me disseram que o nome estava lá na lista, para ele ser chamado. Aí ele mandou a mensagem, mãe, saiu o resultado, agora é oficial, eu passei em primeiro lugar. Glória a Deus por isso. E aí a minha amiga, quando olhou lá o resultado da última chamada, que não viu o nome do Mel, que ela ficou muito admirada e comentou de mulher, meu coração já está em paz. Deus já fez a vontade dele. E foi isso que aconteceu. Então, é gratidão, gratidão a Deus, gratidão a essa família de seu Cantídio, os Cantídios, né? E os outros tios, amigos que acolheram tão bem o meu filho aqui neste lugar de casal. A Thalia, ela estava ali em Floriano, era o apoio que ela tinha de família, ela era a gente, né? Então, ela é minha família, né? Ontem mesmo, a dia a gente estava lá tomando cafezinho, dizendo, ó, Thalia lá em casa, às vezes acontecia assim, né, Thalia? Então,
que acolheram muito bem esse casal e nós estamos tranquilos. Nós estamos tão tranquilos que tem pessoas da família que dizem assim: vocês não vão lá muito ver como é que Mel está, né? Eu digo: não, lá ele está sendo muito bem cuidado, eu estou sabendo disso. E nós viemos aqui no casamento e hoje nós estamos aqui, né? Mas nós confiamos nesse Deus vivo, verdadeiro, em pessoas de Deus que estão aqui cuidando, e Deus cuidando, e está dando tudo certo. Então que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoe a família da Maria, que é a nossa família, ao Nel, que é o neste lugar, e Deus é quem está na frente, toma conta de tudo. Ele é quem sabe de cada detalhe do amanhã, do daqui mais um pouco, é Deus. Tudo é dele e para ele. Obrigada, Senhor. Obrigada, família. Obrigada, irmãos. A nossa gratidão. Irmãos, como a irmã disse, palavra de gratidão. E o melhor que nós observamos é que a irmã não ficou com nenhuma sequela. O problema não sério. Né? E alguém pergunta: e onde está a irmã Thalia? Está ali. Está ali. Aleluia. Então, irmã, fique tranquila, irmão Melquisedeque, aqui no nosso coração. Nós amamos esse casal que congrega conosco, e a irmã Thalia tem aquela preocupação de botar sempre um aviso todo sexta-feira, de ensino na palavra de Deus. Doutrina. Doutrina é ensino, é regra. E a própria Bíblia diz que é regra sobre regra, mandamentos sobre mandamento. Um pouco aqui e um pouco ali. Nós estamos sempre a aprender. Glória a Jesus. Então é uma honra saber que o nosso Deus ouviu as nossas orações. Fique na pergunta: por que às vezes nós oramos por pessoas que estão nos hospitais, às vezes na UTI, e termina morrendo? Porque mesmo orou? Sim. Mas nunca devemos esquecer que Deus é quem faz a sua vontade, não a nossa. Jesus ensinou o Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque se fosse a nossa vontade e a nossa oração fosse respondida conforme a nossa vontade, todos que adoeciam na igreja não morria ninguém. Não. Aí o hospital tem que se mudar para cá. É desse jeito. Mas não é assim. Deus faz a sua vontade. Eu ouvi o testemunho de um médico que estava com um paciente no hospital, na UTI, e estava nas últimas horas de partida. Mas a família orava constantemente. E tinha aquela hora de visitar, e o médico observou que a pessoa que estava na UTI estava melhorando. E ele chamou a família e disse: olha, continue orando, porque a oração, por pequena que seja, Deus ouve. Eu sou médico, mas eu não estou sabendo explicar por que essa paciente está se recuperando rapidamente. Não sei explicar. A única coisa que eu tenho que dizer é que é um milagre de Deus, e é inexplicável. Realmente o milagre não se explica, se aceita. Né? Então, quando se ora, disse o médico: eu sou cristão, mas a oração é um remédio que ajuda muito no tratamento. Glória ao Senhor. Então, vamos continuar. Ouvimos agora o testemunho do nosso irmão Melquisedeque. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui com a igreja, com os amigos, família,
momento de grande felicidade. Agora é alegrar, né? Muita felicidade. No momento de tristeza, a gente andou operando ali a tristeza, mas agora é só felicidade, graças ao meu Deus. Meus irmãos, que bom poder estar com vocês, que bom fazer parte dessa igreja, ter comunhão com essa igreja, ser amigo, ter amigos nessa igreja e ser bem recebido aqui, né? Sou florianense, nascido, criado em Floriana, também em Flores, né? Uma parte da minha vida em Flores do Piauí, mas quis Deus que os caminhos, né, me trouxessem até aqui, Corrente do Piauí, 630 quilômetros distante de Floriana. Igual o irmão Guedes, né, veio para cá em Corrente, e eu perguntei para o irmão Guedes se ele já está acorrentado aqui em Corrente. E eu estou aqui chegando e cada vez mais fixo em Corrente. Graças a Deus por tudo. Eu saí de Floriano para cá, noivo e com sonho. Cheguei aqui, logo arranjei um emprego e uns 3 meses depois já estava casado. Deus tomou a direção de tudo, com emprego, casado, a família sempre sendo bem receptiva, a família Dona Valquinho, seu Cantilho Antônio, cuidando da gente. E graças a Deus, tudo dando certo. E o Senhor é bom. Como a minha mãe falou, eu sempre tinha uma expectativa do concurso lá em Floriano. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu já fiquei classificado aqui, acolá, vim aqui para Corrente, fiz um concurso em Curimatá, não, classificado. Fiz em Floriano, classificado, em outros concursos classificados, fiz uma prova do ISP, passei de fase na prova do ISP, e aí Esperança. E nada dava certo, sempre beirando ali, segundo, não sei o que, e nada. Eu, meu Deus, misericórdia. E esse de Floriano demorou, e a expectativa se criava, não, vai voltar para Floriano, e expectativa. Mas quis Deus que fosse aprovado aqui em Corrente. E eu orava assim, aí dizia, fizemos uma campanha de oração, eu e minha esposa, e orava e dizia assim, rapaz, Senhor, se não for para passar em primeiro, eu só quero que eu vou passar em primeiro. Porque toda vez eu fico só classificado, fico só na beirada. E nada, eu quero que passe em primeiro. Aí eu dizia assim depois, não, mas eu não estou me amostrando não, estou querendo mesmo para passar de verdade. E fiz a prova, e de 100 pontos que valia a prova, eu fiz 94 pontos. Primeiro colocado, para a honra e glória do Senhor Jesus. E essas coisas assim que Deus faz, não é para se amostrar não, é para dizer que Deus é bom. Deus é quem concede a vitória, Deus é quem direcionou ali a acertar as questões, direcionou a chegar até aqui em Corrente. E Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, da minha esposa, e o Senhor é bom. E o momento hoje é de gratidão para dizer o tanto que Deus é bom em nossas vidas. E às vezes a gente precisa experimentar assim, até uma coisinha difícil para poder ver mais ainda o tanto que Deus é bom. E a gente passou por um momento difícil. A minha esposa sofreu um acidente, uma queda de cavalo, um momento tão complicado, tão terrível. Só estava eu e ela na hora do acidente. E o cavalo disparou, ela sofreu uma queda, caiu de cabeça assim, no chão. E a cabeça parecia assim, igual uma bola, saiu picando. A gente fala agora tranquilo, mas por um momento foi muito complicado. E caiu apagada no chão. E aí, quando eu vi a situação, eu fiquei pensando assim, rapaz, eu já estudei primeiro socorro, então eu preciso fazer algum primeiro socorro. E aí eu imaginei assim, não, Thalia é enfermeira, vai dizer alguma coisa, mas Thalia, me diga o que é que eu faço. E aí, Thalia apagada. Aí na minha moral eu falei, Jesus, me diga o que é que eu faço, Jesus, me diga o que é que eu faço, Jesus, me diga o que é que eu faço. Aí fiquei olhando assim, pedindo a Deus, peguei, segurei ela assim, lateralizei, cuidado, preocupado com o pescoço, com a coluna, eu sozinho, Jesus, o que eu faço? E ela apagada, mas Deus tomou a direção de tudo. Ela logo teve um momento ali de convulsão e despertou assim, e aí veio um vômito de sangue, que é normal quando tem pancada na cabeça, de sair sangue. Mas a gente pensa assim, saiu sangue, pingou. Não sai sangue, é forte, o negócio é forte, sai igual um jato. Terrível, muito de sangue. E aí eu fiquei lá e tudo.
chamei o rapaz que trabalha na fazenda, o Vianês. O Vianês veio, ajudou, a gente colocou dentro do carro, rapidamente. A fazenda fica perto de Curumatá, fomos em direção ao hospital de Curumatá. Chega de Curumatá, graças a Deus, isso no sábado, tudo tranquilo. A mulher do hospital falou assim: ó, você tem condição de fazer uma tomografia? Eu tenho, bora fazer uma tomografia aqui, urgente. Fizemos uma tomografia, ela viu a tomografia e falou: não, tem que encaminhar para o Floriano o mais rápido possível. Não tinha ambulância disponível, aí ela falou assim: peraí, eu vou falar aqui com não sei quem, Consegui uma ambulância no SAMU, rapidamente a gente estava em Floriano. Fiquei tranquilo porque em Floriano tinha minha família para dar apoio, graças a Deus por minha família que deu muito apoio, minha mãe, meu pai, tia Gracinha, tia Elinã. Chega no Floriano, a minha esposa disse que só lembra, na viagem não lembra de nada. E na viagem ela enrolada lá num bocado de papel alumínio, parecia até uma receita, mas estava, que era normal de cada temperatura, enrolaram ela em um bocado de papel alumínio, aí toda hora ela dizia assim: o que está acontecendo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou aonde? Eu estou não sei o quê. Toda hora ela respondia: não, aconteceu isso, não sei o quê. Aí toda hora ela perguntava na viagem, depois ela dizia assim: não dormi. Não dormi. Silêncio. Ela perguntava: o que é que aconteceu? Eu dizia: não, bora dormir. Aí ela perguntava: eu ia dormir. E graças a Deus, tudo tranquilo, o Senhor nos sustentou, nos levou rapidamente ali do Curumatá até Corrente, o Senhor nos sustentou, nos deu paz, nos deu segurança, o Senhor levantou pessoas para cuidar da gente lá no hospital. Lá no hospital em Floriana, a Thalia se formou em Floriana, estudou lá, então muitos amigos, muitos enfermeiros, toda hora passava um enfermeiro, uma pessoa passava, ajudava, orava, tanta gente, pastor, um bocado de gente passava lá, umas irmãs que trabalham no SAMU, passava lá e não vim visitar a Thalia. Eu ia levar uma pessoa e aproveitava para visitar a Thalia. E a área de Deus, da neurologia, não recebe visita. E as visitas que a gente tinha eram os enfermeiros, amigos dela. E graças a Deus por isso, pelas pessoas que estavam lá para ajudar a gente, as amigas dela também. E Deus é bom, Deus sustentou. E a gente ficou esses primeiros dias no hospital, uma coisa tensa, aquele momento difícil. Mas aí depois, quando já estava assim, uns 3, 4 dias no hospital, a gente já estava igual um acampamento de igreja. Ali acostumado, o horário de banhar, o horário de refeição. Isso que é bom o menino aí, o povo ir para acampamento de igreja, porque você aprende até isso também. A situação ali difícil, você tem que esperar a hora do médico, tem que esperar a hora da enfermeira, da nutricionista. E graças a Deus todo mundo tomando a ajuda da gente. E aí sei que um dia se passou um sábado, quando foi no outro sábado, já estava, graças a Deus, tudo tranquilo, melhorzinho. Uma amiga da gente, madrinha de casamento minha, chegou lá dentro dessa sala com uma caixa. E só deixou a caixa e saiu. Eu falei: não, é para vocês. Quando eu abri essa caixa, um hambúrguer, batata frita e refrigerante. Aí eu, meu Deus do céu, Deus é bom, até isso aqui está cuidando. Glória a Deus por isso. E sei que nesse dia, minha gente, foi um momento assim de felicidade. A enfermaria inteira lá, as 5 pessoas que estavam lá enfermas e os acompanhantes, todo mundo uma felicidade grande, todo mundo comeu batata frita com refrigerante e dividindo esse hambúrguer, e foi uma felicidade. Deus nos sustentou, nos trouxe até um lanche de sábado, Deus trouxe ali naquele hospital. Deus toma de conta de tudo, trouxe esse momento feliz ali, e hoje estamos aqui felizes. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, deu força, deu vitória. O momento foi difícil, passamos por dias difíceis, passamos pelo vale, passamos pela fornalha ardente, mas o Senhor esteve lá conosco. Sempre acreditei, sempre tenho fé em Deus. Um dia eu estava conversando com o Paulo Emílio e com o Lucas e dizendo assim: pai, Deus é poderoso, eu creio em Deus poderoso, que se um avião cair, todo mundo morrer, Deus quiser ressuscitar ali, todo mundo vai sair do jornal, Deus ressuscita. Se Ele quiser, Ele é poderoso para isso. A minha fé é que Deus vai fazer coisa grandiosa, maravilhosa. Eu sempre tive fé de coisas assim grandiosas e continuo tendo. Deus é soberano, Ele sabe o que faz, Deus é soberano. Se Ele quisesse ter revertido ali na hora da queda, ele ficar boa ali, pronto. Se Deus quis que o milagre fosse mais na frente, lá no hospital, a recuperação dela depois. Mas a soberania e quem manda é Deus. E é isso, é a nossa parte que a gente tem que fazer, acreditar em Deus, mesmo em meio às dificuldades,
sempre acreditando no Senhor, sempre acreditando que a presença do Senhor está conosco, o anjo do Senhor anda conosco. Igual foi com Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha, Deus envia uma solução. Deus envia a solução. Eu sempre acreditei nisso e tenho fé nisso, que o anjo do Senhor, que o Senhor, Deus maravilhoso, anda conosco, anda em todos os momentos conosco. Ele está do nosso lado e por isso nós agradecemos a Deus, por isso nós servimos a esse Deus poderoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus que supera todas as coisas. Vamos ouvir a nossa irmã louvando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à igreja com a paz do Senhor Jesus. Parece de ferro, a porta fechada, o céu é de bronze, na hora do ver, até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não, o vento dispara, palavra e eu vejo, são vozes que cantam, e não tem jeito, amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não, pelo contrário, Deus invisível, Ele está perto, sua presença é combustível, pra você não parar, e quando Ele disse que toca de pé, é de Ele operar, não deixe entender, apenas acredita que a vitória é certa, Deus vai fazer você
Sua graça nunca falha. Em meus dias eu entrego em suas mãos. No momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tem sido tão fiel, a bondade não tem fim, não tem. Todo ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. A sua voz me conduz em meu fogo, na escuridão, ao meu lado sempre está. Eu sei que és meu Pai e amigo também. Eu viverei a bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, não tem. Todo ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade me seguirá assim. Sua bondade me seguirá assim. Minha vida rendo ao meu Senhor, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá assim. Sua bondade me seguirá assim. Sua bondade me seguirá assim. Minha vida rendo ao meu Senhor, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá assim. Tu tens sido tão fiel. Glória a Jesus. Tua bondade não tem fim, não tem. Todo ar que eu respiro, eu cantarei a bondade de irmãos que estavam orando por mim, irmãs e irmãos.
aqui, eu vou contar a minha. E vou focar também nos milagres, né? E eu anotei, esse testemunho estava na minha agenda, e eu passei por um papelzinho, aumentando algumas coisas, porque eu não sabia de algumas coisas e acrescentei. Vamos lá. Em Lamentações 3, 22 a 23 diz que o amor do Senhor nunca falha e ele nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã e foi isso que eu senti em cada instante. Há 8 meses atrás, dia 24 de agosto de 2024, eu me acidentei. Estávamos lá na fazenda Santana, lá perto do Primatá. E só foi eu, Painho, Cantilho, Valdina, Melos. Fomos para passar um final de semana, né? Todos empolgados, com programação assim, que a gente ama ir passear lá, que a fazenda aqui tem muitas paisagens, muitas vargens, assim, a gente admira muito. E a gente foi, e a gente sempre passeia à tardinha ou à manhãzinha. E a gente nesse dia, por volta de 5 horas da tarde, vamos, tá na hora, né? Pôr do sol, a gente ama a natureza. Aí a gente foi, os cavalos já estavam selados lá pra gente. E eu fui em um cavalo e Melks foi numa égua. A gente montou e seguiu em frente, aparentemente estava tudo bem. E ainda perto da casa, o cavalo que eu estava começou a querer correr comigo, com atitudes estranhas. E o que eu lembro é que ele queria correr e eu puxava as rédeas, pensando, né? Você não vai correr comigo. Eu toda inocente, achando que por minha experiência, desde pequenininha andando de cavalo, eu consegui conter um cavalão que, vamos supor, que assim, a experiência que a gente tem, quem tem costume de andar cavalo, que já andou, quando o cavalo dá para voltar para casa, deu uma voltinha, que dá para voltar para casa, ele quer acelerar. E às vezes você tem controle e às vezes não. E vamos supor que essa égua estava no cio e o cavalo estava se amostrando, não sei. Mas ele estava com atitudes muito estranhas. E o que eu lembro é de ver suas patas bem furiosas no chão, sabe? Foi o que eu lembro. E meu esposo, ele disse que o cavalo correu e foi onde eu caí. Eu não lembro de nada. Glória a Deus, porque foi uma terrível queda. E ele relata que me viu correndo. E por me ver correndo às vezes, né, que às vezes o cavalo disparava, mas eu freava, assim, em outros momentos, não nesse. E aí ele viu e aparentemente estava tudo sob controle, porque eu nem gritei. E aí, alguns metros depois, ele disse que me viu caindo. E assim, à medida que o cavalo ia correndo, eu ia caindo assim para o lado direito. Então, todo esse meu lado caiu no chão. E foi para o lado direito, e ele disse que eu coloquei as duas mãozinhas assim e fui caindo. E deslizei a cabeça batendo como se fosse uma bolinha, que ele disse, vai e vem assim. E daí, foi no barro duro da barragem, que estava em agosto, né? Então foi bem intenso. E até parar. Então são muitos detalhes, mas vamos focar aqui nos milagres. Vamos lá. Meu pé, ele não ficou preso no cavalo. Porque imagina, se tivesse ficado preso assim, e ele sair carregando assim, batendo em arame, em toco. Glória a Deus, ele não ficou preso no cavalo. O cavalo, ele não ficou pisando em cima de mim após a queda, porque ele poderia ficar mais doido ainda e voltar e pisar em mim. Melks me viu no chão e bravamente me socorreu. E ele pediu ajuda para Deus, né? Porque, como ele falou, ele ficou achando que eu estava consciente, mas eu estava apagada. E ele pediu ajuda ao Senhor e eu creio plenamente que foi o Espírito Santo que guiou ele, me lateralizou. E foi onde eu consegui expelir o sangue. Vomitei muito sangue e convulsionei. E essa parte eu não sabia. Ele só veio me falar 60 dias depois, para mim não ficar nervosa. E eu imaginando depois que ele me disse, né? Meu esposo me vendo naquela situação.
meu corpo se debatendo, assim, minhas pernas esticavam, meus braços também, e saindo sangue pela boca, fazendo barulho assim, né, provavelmente, e depois preocupado para que isso não se repetisse. E eu todo inocente tomando fenitoína, que é um remédio que tomo para convulsão. Eu inocente que foi porque o médico passou para evitar que acontecesse uma convulsão, mas já tinha acontecido e ele disse que ficava preocupado, com medo de acontecer de novo, porque imagina uma cena dessa, misericórdia. Mas ele é forte, Deus deu força para ele, coragem, glória a Deus. E eu expeli também sangue pelo nariz, e o olho, instantaneamente, o olho direito ficou com hematoma, com um edema bem grandão. E eu tive fraturas no crânio, que por sinal foram muitas, por isso que sangrou muito, porque os vasos sanguíneos vão sendo atingidos. E eu tive amnésia, como ele disse, minha sogra também, relatei também que eu só lembrei da hora que eu cheguei no hospital. Quando eu abri os olhos, estava escuro, 3 horas da manhã no hospital, e estava lá meu sogro e minha sogra me esperando. E eu não conseguia ver esse olho, eu já fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu só chorava, assim, chorava demais. E meu disse que eu só respondi as perguntas dos enfermeiros, né, vai desorientada, que eu só me lembrar também de algumas coisas depois. Aí eu fiz tomografia por me matar, tive um traumatismo craniano chamado, e por isso a médica disse que eu tinha que sair às pressas, porque precisava provavelmente de uma cirurgia, né? Tinha risco, mas Deus mandou e providenciou o socorro da ambulância. E eu fraturei ossos do crânio, o parietal, que tem 2, tem o direito e o esquerdo, parietal, o osso do crânio é o temporal, o teto da órbita ocular, que é esse tetinho aqui do olho, que é do osso frontal, mas é aqui, e lateral também. E por conta disso, atingimos uns vasos, extravasou, e o corpo também já, como se tivesse tipo curto, uma situação assim, o corpo age, reage, por isso os vômitos e tudo, de sangue, muito sangue. E eu tive também papiloedema por muitos dias, que é por conta da pressão intracraniana que aumenta. Meu olho, eu não conseguia nem olhar para uma luz dessa. Eu vinha para os cultos de óculos escuros, que eu não dava conta. E a médica ficava falando que isso podia voltar ao normal e não. E aí eu ficava com mais medo ainda. Mas glória a Deus, eu não estou mais com papiloedema e nem estou cega, porque poderia ter acontecido isso também. E as células do osso, tem um osso também aqui perto do ouvido, mastoide, também foram atingidas e eu não conseguia dormir por muitas noites, por causa que tinha zumbido no meu ouvido. Nossa, foi horrível. Eu também. Mas glória a Deus, não estou sentindo mais. Aleluia. E o zumbido no ouvido, né? E além das dores no pescoço. Eu não conseguia nem me agachar assim, que qualquer coisa assim, já ficava tonta, doía. Eu não conseguia dormir sem tive que comprar um travesseiro inclinado, que eu não conseguia dormir na cama retinha. Foram dias muito dolorosos e difíceis. No hospital, foi a primeira vez que eu tive infecção urinária na vida, porque eu não queria, às vezes via meu esposo, minha sogra lá já assim, cansado, cochilando, alguma coisa. Eu não queria acordar para pedir água, pedir para me levantar para ir lá no banheiro. Eu ficava pensando 1001 vezes, porque doía todo o meu corpo, todos os meus ossos desse lado aqui, tudo. E eu só fiquei com essa cicatriz aqui. Para quem bateu a cabeça, pode ter atingido lá. Gente, Deus, só coisa do meu Deus, para proteger meu rosto. Só ficou com edema por um tempo, mas glória a Deus que estou melhor. E eu vi a mão de Deus em cada profissional, em tudo. De saber que irmãos estavam orando por mim me fortalecia demais. E eu senti os anjos do Senhor me guardando em cada segundo. Porque poderia ter sido muito pior. Fiquei 10 dias internada e a cada 2 dias eu fazia uma tomografia. As primeiras tomografias, os resultados eram horríveis. Tinha coágulo, muito coágulo, edema.
dia sim. E nas outras, glória a Deus, já não melhora. E apesar de ter sentido fortes dores no pescoço e na cabeça, já vinham melhorando em mim. Aí após 60 dias, eu já estava aqui em casa, fui para Teresina, para Floriano também. E no dia 14 de outubro, eu fiz a última tomografia. Glória a Deus. E fiz o retorno, e para a honra e glória do Senhor, não estava mais com nenhuma anormalidade, estava tudo dentro dos padrões. Aleluia, Jesus. E como a gente confia no Deus maravilhoso, porque apesar da dificuldade, apesar da dor, Ele vem, olha meu filho, o que eu fiz, e Ele é poderoso, e mostra assim, olhando para aquele resultado, eu disse, meu Deus, isso aqui não é meu. Eu ficava assim, porque Ele vê tantos outros com tanta coisa, e eu, Senhor, glória a Deus, não tem mais nenhuma alteração aqui, nenhum coágulo, nem edema. Aleluia. E mesmo tendo passado por esse momento difícil, eu venho aqui agradecer a Ele, porque Ele é dono de tudo, dono dos meus dias. Ele planejou desde o meu nascimento, e Ele me deu tudo que eu tenho aqui hoje. E Deus é maravilhoso. E se eu estou viva com meu coração batendo, é porque Ele tem um propósito para a minha vida. E se você também está viva, é porque Ele tem um propósito para você. Então, que cada dia a gente possa viver em constante obediência ao Senhor. Obediência, viver em santidade. Porque a gente não sabe qual será o último dia da nossa vida. A gente nem sabe que dia Ele vai voltar, mas a gente tem esperança nele. Ele cuida de nós em cada segundo, mesmo em meio às lutas. Em 2 Coríntios, estou finalizando, 8:9 diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. E eu digo, meus irmãos, que mesmo que a gente seja destruídos, nós temos a esperança do céu. Aleluia. Então, é isso. Eu sou grata ao Senhor pela minha vida, por vocês, pelas orações, pelo cuidado a cada instante, e também pelo meu marido. Deus é bom. Ele foi muito forte, corajoso. Ele não falou aqui, mas teve dias que ele orava triste, assim, ele falava que chorava, Senhor, deu até de barriga, ele está falando, mas é porque ficou nervoso, e porque a situação não era difícil, mas Deus cuida de nós, e nosso casamento Deus cuida, que a gente ora, e que a cada dia vocês possam viver isso também, mais coisas boas, e entender que apesar da dificuldade Ele está cuidando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, para mim, eu sei. Glória a Deus, para mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus, para mim, eu sei. Aleluia. Nós vamos ouvir a irmã Luzia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que nós estamos fazendo nesta noite. Nós recebemos esse convite e eu falei para as meninas, vocês querem me matar. Meu Deus do céu, tanta gente preparada, os pastores. Mas a palavra não é minha, ela é de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, nós estamos nessa noite deveras felizes, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, celebrando ao nosso Deus nesta noite pela vitória desse casal que Deus tem dado. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto, e
eles, assim como nós, temos experimentado de Deus boas dádivas, milagres. Isso é para quem serve a Deus, para quem espera em Deus, para os que temem ao Senhor e espera por Ele. O Salmo 103, vamos fazer uma leitura desse salmo. E nós vamos estar pensando na vida de um adorador. E vamos ver que uma vida de um adorador nem sempre só tem mar de rosa, como nós estamos ouvindo e vendo nessa noite os relatos dos nossos irmãos. Lutas, noites de estudo, espera para ser chamado em um concurso, mas Deus tem sempre o melhor. O Salmo 103, Salmo de Davi, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conselho, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executam o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Esse salmo é escrito por Davi. Ele está fazendo um convite, ele está convidando a sua própria alma para bendizer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito a ele. Veja que ele diz: bendiz, ó minha alma, Senhor, por todos os benefícios que ele tem nos feito. Nesta noite, se nós fôssemos pensar e relembrar, como diz o hino sacro, quantas bênçãos, quantas são recebida da divina mão, uma a uma, diz de uma vez, há de ver surpresa, quanto Deus já fez. Essa é a versão do cantor cristão. Quantas bênçãos! E nesta noite nós estamos celebrando. Davi é um adorador por excelência, mas passa por 3 momentos na vida dele. Ele passa por um momento
Nós também vamos pegar como exemplo a vida de 4 personagens da Bíblia. E assim como Davi neste salmo, ele vai voltar para agradecer. E quem volta para agradecer, recebe mais. Ele começa o salmo convidando a alma, a emoção dele a louvar ao Senhor. E ele termina o salmo 103 também, convidando a alma para uma ideia de continuidade, adorando a Deus. A adoração a Deus não termina, ela começa com a nossa salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós eternamente estaremos adorando aquele que era, que é e que há de vir. Eternamente adorando ao Senhor. Ele diz que os anjos adoram o Senhor, os exércitos adoram o Senhor, todas as obras adoram o Senhor, todo o seu domínio, onde há um domínio, adora o Senhor. Já imaginou um lugar onde Deus não tem domínio? Sabe o que eu fiquei pensando aqui? É que em todos os lugares há uma atmosfera de adoração ao nosso Deus. Nas mais vastas galáxias criadas por Deus, há uma atmosfera de adoração. Nos planetas que não foram pisados pelo homem, há uma atmosfera de adoração ao nosso Deus. No vasto planeta Terra, há uma atmosfera de adoração ao nosso Deus. Ele diz: louvai ao Senhor onde estiver o seu domínio. A Bíblia diz que Deus domina sobre tudo, sobre todos. Nesta noite, este lugar é um lugar de domínio do nosso Deus, lugar de adoração pelos seus feitos, pelos milagres, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua insondável grandeza. Vamos ver a vida de 4 personagens na Bíblia que passam por esses 3 momentos. Quem volta para agradecer, recebe mais. É o que esse casal está fazendo. É o que nós juntamente, como irmãos e família, estamos fazendo nesta noite. Noé é um deles. Gênesis capítulo 7, o versículo A1, a parte A diz assim: disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Você já imaginou uma ordem de Deus, como nós conhecemos a história? Seria um momento de grande tribulação, de grande inquietação. E ele entra na arca, como nós somos conhecedores da história bíblica. E passado todo aquele período, Deus dá ordem para ele que as águas do dilúvio se baixaram. Nós também passamos por dilúvio na nossa vida. Eles estão testemunhando nesta noite. Mas basta uma ordem de Deus para as águas do dilúvio baixar. E as águas do dilúvio se baixaram. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Nós vamos ver: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Depois do dilúvio, depois da tormenta, Noé volta com a sua família e ele oferece um culto de ação de graça ao Senhor. Noé poderia ter começado a vida dele sem fazer sem prestar a Deus um culto de adoração. Eles poderiam ter seguido a vida sem voltar e adorar a Deus como estão nessa noite. Mas assim como Noé, eles estão nesta noite edificando um altar de adoração ao nosso Deus, por tudo que ele tem feito. E a Bíblia diz que Noé pega de todo animal limpo, de toda ave limpa. Isso é, ele pega do melhor dele e oferece ao Senhor. Ele vai oferecer a Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Aí vem a parte que quem volta para
agradecer, recebe mais. Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus, depois do culto, depois da ação de graça oferecida por Noé e sua família, a Bíblia diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Uma nova geração começaria a partir deles, porque Deus abençoou. Quem volta para agradecer, recebe mais. Irmã Luzia, quem mais volta para agradecer a Deus depois de uma tormenta? São muitos na Bíblia, é até difícil para a gente selecionar. Vamos escolher uma mulher? Ana. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui outra personagem bíblica, passando por um momento de tribulação, de angústia, e ela ora ao Senhor, e nós conhecemos também a história, e naquele dia ela fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me deres um filho, eu te darei. Olha como é o pedido de Ana, pedir para dar. Quem já se viu isso? Ela não tinha filho e pedia esse filho para dar novamente, mas esse foi o pedido dela, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher foi atendida como nós conhecemos a história. Em 1 Samuel, no capítulo 1 e o versículo 28, Ana volta para agradecer a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A devolução ao Senhor. Ela devolve o menino. Ela agora passa a visitar aquele menino lá em Siló. E ela oferece a Deus, ela sobe com a sua casa, faz um culto de ação de graça e deixa o menino a Deus, ela devolve ao Senhor. Mas a Bíblia também vai dizer, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 21, a parte A: visitou, pois, o Senhor a Ana, concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Quem volta para agradecer, recebe mais. Só glória. Ana, na sua aflição, orou ao Senhor. Na sua alegria, no seu milagre, ela louva ao Senhor, presta um culto de ação de graça. Deus se agrada daquela mulher e retribui com mais 3 filhos e 2 filhas. Por que não termos um coração grato? Irmão, eu fiquei até emocionada quando eu estava estudando o Espírito de Deus ministrando isso no meu coração. Se meu Deus, preciso prestar a Deus ação de graça, culto como esses irmãos estão fazendo, não com interesse de receber mais, porque Deus tem nos dado tantas coisas que nós nem sabemos como explicar, mas Deus é infinitamente maior para nos dar, Ele tem muito mais para nos dar. Quem volta depois? Você já pensou em alguém, um personagem bíblico que vai passar por essas fases? Será que é ele que nós vamos falar? Será que é ele agora que nós vamos citar na nossa reflexão? Sim, deve ser. Maria, irmã de Marta. Maria é uma adoradora por excelência. No livro de João, no capítulo 11, o versículo 3, diz assim: mandaram-lhes, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha que momento difícil, olha que momento desesperador. Aqueles irmãos mandam aquele recado, manda aquele bilhete. Talvez fosse um bilhete, se fosse hoje, mandaria uma mensagem pelo WhatsApp: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Elas acrescentaram até essa expressão
certa, Ele não falha, Ele é o Senhor do tempo, Ele é a própria vida, e Ele vai dizer isso para elas. E lá no livro de João, no capítulo 12, no versículo 3, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, unge os pés de Jesus. Depois do milagre, depois da aflição, olha Maria, oferecendo culto de ação de graça, com o que ela tinha de melhor, nardo puro, unguento. A Bíblia vai dizer que este perfume, ele tinha um valor imenso. Ela quebra, ela derrama, ela adora, ela se prostra, ela enxuga os pés do seu mestre com cheiro de gratidão. Aleluia! Nesta noite nós também queremos derramar a nossa alma, queremos derramar o nosso espírito diante do nosso Deus por tão grande vitória que Ele tem concedido a este casal. Coisa gloriosa, coisa tremenda Deus tem feito no meio do seu povo. Nesta noite, como Maria, estamos com o nosso coração dilatado para a adoração a Deus. Fica por aí, irmã Luzia. Será? Marcos capítulo 14 e o versículo 9, Jesus vai dizer algo maravilhoso em relação a esta adoradora. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Que grande honra, meus irmãos! Aonde o evangelho for pregado, esta palavra, este episódio será pregado para a memória desta adoradora. Por isso, nesta noite, ela está na galeria dos adoradores, dos que têm um coração grato e volta para agradecer. Quem volta para agradecer, recebe mais. Deus eternizou o nome de Maria, porque ela volta para agradecer. Marta se perdeu no tempo e fica, até nesse jantar Marta estava trabalhando, estudando os meus Deus. Marta estava trabalhando na casa dos outros, aquela na casa de Simão leproso. Marta estava trabalhando na casa dela, na casa dela trabalhando e nas casas dos outros trabalhando. Ele, quem não adora, ele está sempre ocupado. Quer dizer, meu Deus, e essa noite para não dormir, lembrando que, meu Deus, eu preciso ser uma adoradora. Marta não tinha adoração, nem na casa não tinha, porque não tem tempo. Na casa de Simão leproso, estava trabalhando, porque não tinha tempo para o Senhor. Maria, na casa dela tinha tempo. Na casa de Simão, no jantar em Betânia, tinha tempo para adorar a Deus. Oh. E o último, para terminar esta noite, quem será que passa por essas fases? Ele nem registrar o nome dele, a Bíblia registra, mas fica conhecido como os 10 leprosos. E dos 10 leprosos é tirado um que volta. Lucas capítulo 17, versículo 3. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos esses adoradores, eles conhecem a soberania do Senhor Jesus. Ele vai, Senhor, mestre, Senhor, reconhecendo a sabedoria. E eles clamam, Lucas capítulo 17, versículo 15. E um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. E eles mandando, um percebeu que foi curado. Ele não continuou a jornada, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Voltou para glorificar. Os outros foram embora, mas aquele adorador, irmão, naquele dia volta, e a Bíblia diz que ele volta com grande voz. Ele volta colocando tudo que ele tinha na sua voz, glorificando ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não existe uma
adorador secreto. A Bíblia diz que ele volta alta voz, glorificando a Deus em alta voz. Lucas capítulo 17, o versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus agora disse para aquele homem chega-se aos pés do Senhor para adorar. E Jesus pega naquele homem e pergunta pelos outros. Ele não está mais nem preocupado com os outros, porque ele não diz nada, mas ele está adorando. O adorador adora. E ele disse, Jesus vai dizer para ele: levanta-te e vai. Agora ele dá a ordem para ele ir. Depois da adoração, depois que ele presta um culto, Jesus diz: vai. Os outros foram sem nenhuma ordem, mas esse recebe a ordem do Senhor. E ele diz: a tua fé te salvou. Quem volta para agradecer, recebe. Mas esse homem recebeu não só a cura do seu corpo, mas ele agora, quando volta para adorar, ele recebe salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que esses, como muitos outros na Bíblia, possam ser exemplo para nós. Desta nossa vida, dessa nossa vida, temos os momentos tribulosos. Clamamos, voltamos para adorar. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele tem prazer de nos abençoar. Continuamos adorando ao Senhor. Continuamos nesta noite com um clima de adoração. Dormindo, louvando ao Senhor. Acordando, louvando ao Senhor. Trabalhando, louvando ao Senhor. Dias festivos, louvando ao Senhor. Dias tribulosos, louvando ao Senhor. Com saúde, louvando ao Senhor. Nas enfermidades, louvando ao Senhor. Jovens, louvando ao Senhor. Envelhecidos, louvando ao Senhor. E para sempre, louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E para sempre seja louvado o seu santo e bendito nome. Amém. Acontece que nós só observamos quando a gente adoece, a geração já nos cura, recebeu uma bênção, Jesus me curou. Mas esquece que estamos vivendo em plena saúde, em pleno vigor, né? Respirando sem ajuda de aparelhos. Isso não é bênção de Deus? Claro, é bênção de Deus. Se você visitar um hospital, uma HGV daqui, lá em Teresina, você vê alguém só vivendo através de um aparelho. Aí você, se é grato a Deus, sai glorificando a Deus, não porque viu aquela cena, mas porque você não está naquilo. Então é motivo de nós louvar o Senhor e
é motivo de nós agradecer ao Senhor, é motivo de nós dar graças a Deus. Por isso que Paulo diz: em tudo dá graça. Quer dizer, em tudo devemos dar graça. Graça pela família, graça pela vida, graça por tudo, porque tudo está nas mãos de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós e nos dê sempre da sua graça. Amanhã nós temos a escola bíblica dominical, onde estamos estudando a nossa série de lições, que é muito importante para todos. Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Oremos a Deus nesse momento, meu irmão Raimundo pode para orar ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, por esse culto de ação de graça desse casal. Deus, o milagre realizado na vida da Tua filha, Senhor. Nós sabemos que Tu és poderoso, Tu é um Deus de milagre, um Deus que tudo pode, um Deus onipresente, onisciente, um Deus eterno, que habita, que acampa ao redor daqueles que eu tenho guarda, Senhor. Nós somos gratos a Ti, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, reine em cada coração, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diz amém e amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Os irmãos estão convidados a beber uma aguinha doce aqui atrás da gente. É uma água preta, quente e doce, né? Te amo, Deus, Sua graça nunca falha. Em meus dias eu entrego em Suas mãos. No momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei a
mas Deus não. Deus não esquece não. O tempo dispara, palavra e meu reino. São vozes que cantam e não tem jeito. Amigos se